Fala, mercado financeiro, bom dia! Vamos tomar... Opa, peraí, só um minutinho, Agora sim. Fala, mercado financeiro! Seja bem-vindo ao primeiro F Café. Por que nós fizemos ele? Muita gente trabalha com finanças, atendendo clientes. Esse é seu caso? Você precisa falar sobre o que aconteceu de mais importante no mercado financeiro nessa semana. Você também precisa ensinar conceitos de finanças para esses seus clientes sem ser muito complexo, não é verdade? E também não tem tempo de ficar lendo um monte de artigos, relatório de economista, análises e etc. Cola na minha que a FK Partner te explica. Toma esse café comigo e vamos juntos fazer um breve resumonstro do que foi a semana passada no mercado financeiro. O primeiro conceito que explica a nossa semana passada chama-se volatilidade. Na prática, volatilidade quer dizer quão longe eu estou da média. Imagina que a média de retorno da bolsa é 10% e que em uma semana eu fiquei entre 9% e 11%. Eu fiquei bem próximo da média, logo a volatilidade foi baixa. Agora imagina que a média foi o mesmo 10%, só que a bolsa variou entre mais 60 e menos 50. Muita oscilação quer dizer muita incerteza e muita volatilidade. Isso foi a bolsa na semana passada. Mas essa volatilidade é passada. Como é que a gente sabe o tamanho da volatilidade esperada, a do futuro? Tem um índice da Bolsa de Chicago chamado CBOE Volatility Index, ou nosso querido VIX. Tem gente que chama o VIX de índice do medo. O VIX mede a expectativa de volatilidade do S&P 500, que é tipo o Ibovespa dos Estados Unidos, para os próximos meses. O VIX existe desde 1993 e a regra é VIX abaixo de 30 é baixa volatilidade esperada. VIX acima de 30 é cenário de medo e cautela pelos investidores. Pois bem, sabe quanto o VIX fechou na sexta-feira passada? 41,94. Isso é o mesmo patamar de setembro de 2011. Todo mundo lembra o que aconteceu no mundo em setembro de 2011? Isso para não dizer que durante a semana o VIX teve um dia que bateu 55 pontos. Dessa vez, o medo não é pelo terrorismo, é pelo coronavírus. Os investidores acham que está faltando controle pelas autoridades e a disseminação da doença está proliferando mais rápido do que se imaginava. Não há nenhuma vacina prevista até o fim de abril e no Brasil nós já estamos com 25 casos e várias empresas já estão tomando medidas para evitar que se um funcionário pegar coronavírus, não espalhe para o resto do escritório inteiro. Enfim, fato é que o Ibovespa, que começou o ano na casa de 109 mil pontos, terminou a sexta-feira a 97.996. De janeiro até aqui, ele já caiu 15,2%. Por que isso aconteceu? Porque se os funcionários vão ficar em casa, se ninguém quer viajar de avião com medo, se ninguém vai ficar em restaurante e boteco com medo, as companhias aéreas não vão vender passagem, as cervejarias vão vender menos cerveja, as lojas de shopping vão ficar vazias e as empresas de serviço vão vender menos também. Vão ficar menos rentáveis e as ações delas vão cair. Outro princípio que explica a bolsa, a gente aprendeu desde criança. Toda vez que eu fico com medo, o que eu faço? Vou para casa. Então, americanos, europeus e outros investidores, toda vez que ficam mais cautelosos, vendem os seus títulos e levam seu dinheiro para casa, que é um bem mais seguro do que países emergentes, como Brasil, Índia, África do Sul ou China. Como eles levaram seu dinheiro embora, a bolsa caiu e o dólar disparou. Por falar em dólar, fazia 12 dias que o dólar só subia. Na sexta-feira, ele fechou em apenas 4,63. Mas de janeiro até agora, o dólar subiu 20,84%. É a quarta maior valorização da década
e a sétima maior do século. Para amenizar um pouco a situação, na terça, dia 3 de março, os Estados Unidos cortaram suas taxas de juros em 0,5%. Então, como o americano agora ganha menos lá dentro, o diferencial entre juro para o Brasil e Estados Unidos aumentou e eles acabaram buscando lugares com um pouco mais de rentabilidade, no caso o Brasil. Como ninguém nunca mais vai para Disney com o dólar a 4,70, eu coloco aqui a última vez que eu fui para Disney. E a economia, como anda? Apesar do coronavírus, os fundamentos da economia no Brasil estão bons. Mesmo os Estados Unidos, por exemplo, na semana passada anunciaram a criação de vagas na economia. A gente chama isso de payroll. Foram criadas 273 mil vagas no mês de fevereiro lá nos Estados Unidos. E mais 273 mil que já tinham sido criadas em janeiro. Isso foi acima do consenso, acima do esperado, que era 175 mil. Então a taxa de desemprego por lá está em 3,5% em fevereiro, contra 3,6% em janeiro. Isso é muito bom. Por aqui, nós também tivemos pontos bons e pontos ruins. Vamos começar pelos pontos ruins. Essa semana, nós tivemos a confirmação do PIB do Brasil em 2019. Foi 1,1% de crescimento. Você acha isso bom? A agropecuária cresceu 1,2%, a indústria cresceu 0,4% e a construção civil cresceu 1,5% depois de 5 anos de queda. A indústria de transformação cresceu 0,1%. Até setembro as coisas até que estavam indo bem, estavam aceleradas e tal, mas em novembro e dezembro elas voltaram a frear. É fato que o Brasil está recuperando, mas essa semana nós ficamos um pouco apreensivos sobre a velocidade dessa recuperação. Veja esse gráfico. Para a gente voltar para os níveis de PIB que nós tínhamos em 2013, a gente precisaria crescer este ano 7%. Ou seja, é uma década perdida. De novo. Mas nem tudo é desgraça. As empresas continuam investindo e as famílias continuam consumindo mais, o que é ótimo. Essa semana, por exemplo, tivemos um pedido de IPO na bolsa. IPO é quando uma empresa vai emitir ações para que qualquer pessoa possa comprar. Geralmente a empresa pega essa grana e investe em novas lojas, em crescimento, em comprar concorrentes e etc. Pois bem, o grupo Soma, que é dono das lojas Animale e Farm, registrou um pedido de IPO. São pequenos sinais que mostram que os empresários estão mais confiantes com o Brasil que virá pela frente. E essa semana também nós tivemos uma série de empresas divulgando seus resultados. A BR Foods, que é dona da Sadia e da Perdigão, a construtora MRV, a Randon, que faz carroceria para caminhões, a Tupi, que faz desde cimento até tubo de aço. Em geral, os resultados foram bons, mas todas elas disseram que esperam um primeiro trimestre difícil. O Brasil tem tudo para continuar se recuperando, mas vamos combinar que os efeitos do coronavírus, que a gente nem sabe ainda quais vão ser, podem mudar tudo. Por isso, precisamos falar do coronavírus. O que nós sabemos do Covid-19 até agora? Vamos comparar coronavírus com outros vírus similares. Até dia 3 de março, 72 países já tinham registrado casos de coronavírus, sendo a Europa uma das mais afetadas fora da China. Desde 30 de janeiro, a Organização Mundial da Saúde declarou que o coronavírus é uma emergência internacional, um degrau antes de pandemia. Por um lado, o número de casos ativos já parou de subir. Desde 21 de fevereiro, eles estão curando mais pessoas do que pessoas que pegaram a doença. Por outro lado, os novos casos estão ocorrendo basicamente todos fora da China. Bom, e o que tudo isso tem a ver com economia e com bolsa? Antes do início do surto, a expectativa de crescimento econômico na China esse ano, 2020, era de 6%. A última estimativa, no entanto, já foi revisada para 5,5%. E já tem gente falando em 4,5% de crescimento esse ano. Tamanha freada teria muito impacto para nós aqui no Brasil. Atualmente, a China é o maior parceiro comercial do Brasil.
a redução da atividade econômica na China prejudica a balança comercial, que é a diferença entre exportação e importação, e o Brasil provavelmente vai vender muito menos para lá. Quem se prejudica mais? Setor de açúcar e álcool, setor aéreo, mineração, papel e celulose, petróleo e alimentos de uma forma geral. O que você, como assessor, pode dizer para o seu cliente? Que os fundamentos ainda são muito bons para o Brasil e que os juros por aqui devem continuar baixos por muito tempo e, dependendo de como a economia mundial reagir ao coronavírus, o nosso governo pode até cortar juro um pouquinho mais. Então, renda fixa não deve ir bem no curto e médio prazo. A bolsa continua sendo uma boa aposta, mas tem que tomar cuidado com qual setor você aposta, porque alguns sofrem mais impacto do coronavírus, outros sofrem quase nenhum. Por exemplo, setor bancário, saneamento, energia elétrica ou educação, pouquíssimo impactado por o que acontece no resto do mundo. Fundos imobiliários, que muita gente pergunta, também devem continuar melhorando, mas eles também recuperam lentamente. Então não pode ser um cliente que tenha alta necessidade de liquidez, que vai usar o dinheiro tipo semana que vem. E na FK? Bom, nessa semana nós vamos confirmar a primeira turma de CFP em Recife. Se você é de Pernambuco, chegou a sua hora de se preparar para o CFP. Entra nesse link e se matricula. As aulas devem começar em mais ou menos um mês. Bom, muito obrigado pelo café, pelo tempo de vocês. Nós vamos começar a fazer isso uma vez por semana para te ajudar a atender melhor os seus clientes. Curta a gente nas redes sociais e sigam a gente. Vamos investir, Brasil, mas com conhecimento.